Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Muito boa tarde, boa noite. Nossa oficina de astronomia número 419, a última da temporada 2017/1. E, como sempre, veio o cafezinho? Ah, está ali o cafezinho. Cortesia das panquecas do alemão, né? E veio um livrinho novo aí também. Tiago, passa aí, faz favor, da livraria Cultural Store. Olha, esse livro aqui, meus amigos, esse é um livro acadêmico, hein, de geologia, hein? Isso aqui é para estudante de geologia mesmo. Eu tive olhando ali, não entendi quase nada, porque não sou geólogo, mas é um livro espetacular. Sugestão da Semana da Cultural Store. Bom, o céu de inverno é o assunto de hoje, e nós, ao abordarmos esse assunto, damos sequência a uma tradição das oficinas de astronomia. Há 21 anos que nós periodicamente abordamos os fenômenos que são acessíveis no céu para observação durante o trimestre que vem a seguir. E o trimestre que vem a seguir, mais especificamente julho, agosto e setembro de 2017, é o que nós estamos chamando aí de inverno. Nós vamos, em primeiro lugar, fazer rápidos comentários sobre os fenômenos que estão previstos para acontecer. Normalmente são configurações do sistema solar, e depois vamos destacar os mais interessantes e fazer simulações deles com o auxílio de um software chamado Stellarium, que vocês podem baixar, inclusive, gratuitamente da internet, né? Bom, então nós vamos começar falando dos fenômenos do mês de julho. Tem aqui eu dividi a agenda em duas partes. Na realidade, não sei se está aparecendo lá um mousezinho, tá, né? Na realidade, para falar bem sinceramente, no próximo trimestre não existem assim fenômenos muito notáveis para nós, habitantes da América do Sul, da região sul do Brasil. Existe um eclipse total do Sol, que vai ser visível na América do Norte. O nosso enviado especial aí, o Dr. Mauro Hoffman, já está com a passagem tudo acertado, né? Carro alugado, tudo certinho, né? Para fazer a cobertura do evento. No segundo semestre, certamente teremos uma oficina aqui para reportar sobre a ocorrência. Teremos também um eclipse parcial da Lua, também em agosto, mas que não é visível no Brasil. Então, não sobra, assim, eventos de grande destaque para nós. Isso é uma flutuação natural, né? Tem épocas que acontecem mais coisas interessantes, outras nem tanto. No mês de julho, aí na tela nós temos... eu quero chamar a atenção primeiramente para o fato de que a hora indicada é a hora da Inglaterra. A hora brasileira seria esse horário que aparece aí, menos 3 horas cheias. Então, por exemplo, ali o primeiro evento, dia 1º de julho, 0h51, seria 0 hora menos 3 horas, 23, 22, 21 horas e 51 minutos, e mudou a data também, né? Seria 21 horas e 51 minutos do dia 30 de junho, na realidade. A gente tem que cuidar para ver se não muda
a data. O segundo evento ali, também dia 1º de julho, 7h28, seria, na verdade, 4h28, horário brasileiro, horário de Brasília, o horário do fuso do Rio de Janeiro. Aí não muda a data, permanece 1º de julho, né, madrugada do dia 1º. Bom, como eu disse, não tem assim muitas coisas de destaque no mês de julho. Nos últimos 10 dias do mês acontece alguma coisa, nós vamos comentar logo em seguida. Mas o que nós temos aqui? Dia 1º de julho, a Lua na fase de quarto crescente. Hoje é 23 de junho, ela está Lua nova, né? No dia 1º de julho também vamos ter ali uma conjunção do planeta Júpiter com a Lua. Júpiter localizado a 2,7 graus ao sul da Lua. Para vocês terem uma ideia do que representa 1 grau, o tamanho da Lua no céu é meio grau, cerca de meio grau. Tá? Para quem nunca viu Júpiter, não sabe como achar, se bem que hoje isso é difícil, né? Com esses aplicativos que tem por aí para smartphone, que o cara levanta o aparelho assim, ele mostra tudinho que está no céu, é difícil, né? Mas, em caso de alguma dificuldade, aproveita a noite do dia 1º de julho. Pertinho da Lua vai ter uma estrela de brilho intenso, de cor amarelada, que na realidade não é uma estrela, é Júpiter, o nosso planeta maior do Sistema Solar. Um evento interessante, dia 3 de julho, às 17 horas, horário brasileiro, é o afélio terrestre, a Terra no afélio. O que significa isso? A Terra vai estar na maior distância do Sol. A órbita da Terra não é perfeitamente circular, existe uma pequena variação da distância entre a Terra e o Sol durante o ano. O ponto em que a Terra está mais distanciada do Sol chama-se afélio, e o afélio acontece no dia 3 de julho esse ano. A distância da Terra ao Sol no afélio é de 152 milhões de quilômetros. A distância média da Terra ao Sol é 149,6 milhões de quilômetros. E quando a Terra está no ponto mais perto do Sol, que a gente chama de periélio, normalmente acontece ali pelo dia 3 ou 4 de janeiro, a distância é de 147 milhões de quilômetros. Então, uma pequena variação, né? Estaremos, dia 3 de julho, a 152 milhões de quilômetros do Sol. Não é por causa disso que acontecem as estações do ano, né? Isso até é interessante mencionar, porque a causa verdadeira das estações do ano é a variação da declinação do Sol. Basicamente, a inclinação do equador da Terra em relação ao plano da órbita que a Terra faz em torno do Sol. Essa inclinação é em torno de 23,5 graus, e faz com que no verão o Sol apareça mais alto e no inverno mais próximo do horizonte, mais declinado, mais inclinado. Essa mudança no ângulo de incidência dos raios solares é que produz a variação da insolação, a quantidade de watts por metro quadrado que incidem na superfície terrestre ao longo dos dias do ano, né? Então, por isso que nós temos as estações do ano. Não há dúvida que, pelo afélio da Terra coincidir com o período do inverno do hemisfério sul, isso contribui um pouquinho, né, para intensificar o inverno do hemisfério sul. Mas também tem outros fatores que influem nisso aí. Por exemplo, a maior quantidade de água do que de terra no hemisfério sul da Terra. Isso também influi no caráter mais ou menos rigoroso do inverno do hemisfério sul
e do verão do hemisfério sul. Bom, aí dia 6 de julho, depois ali nós temos a Lua no apogeu. Apogeu quer dizer que é a maior distância da Terra. A Lua também tem a sua órbita em torno da Terra levemente elíptica, então a distância da Lua à Terra varia todos os dias. A maior distância possível, geralmente acontece uma vez por mês, chama-se apogeu. E ali no dia 6 de julho, a 1h27 da madrugada, a distância entre o centro da Terra e o centro da Lua será de 405.934 quilômetros. Na realidade, essa distância aqui, esse número aqui também varia um pouquinho, mas a distância média sendo de 384 mil quilômetros, para a distância máxima em torno de 405 mil quilômetros, tem uma variaçãozinha grande, né? Bom, dia 7 de julho, às 0h34, conjunção do planeta Saturno com a Lua, distância entre os dois astros no céu, distância aparente, 3,2 graus, com Saturno posicionado ao sul da Lua. E depois, no dia 9, Lua cheia, né? Dia 12, a Lua passando no nodo descendente da sua órbita, o que quer dizer que ela passa do norte para o sul do plano da órbita da Terra. A órbita da Lua, em torno da Terra, ela não coincide com o plano da órbita da Terra em torno do Sol, que é chamado plano da eclíptica. Então, existe uma inclinação de aproximadamente 5 graus entre o plano da eclíptica e o plano da órbita da Lua em torno da Terra. Isso faz com que cerca de metade do mês a Lua esteja ao norte do plano da eclíptica e a outra metade do mês ao sul do plano da eclíptica. Quando a Lua corta o plano passando do sul para o norte ou do norte para o sul do plano da eclíptica, se diz que a Lua está em um dos seus nodos orbitais. Então, o nodo ascendente é quando ela passa do sul para o norte da eclíptica. E o nodo descendente, que é esse que vai acontecer dia 12 de julho, é quando ela passa do norte para o sul do plano da eclíptica. Mas se vocês olharem a Lua no céu, nesse dia, nesse momento, não vão perceber nada diferente, óbvio, tá? Bom, dia 13 de julho teremos ali também uma conjunção do planeta Vênus com a estrela Aldebaran, que pertence à constelação do Touro. Vênus está muito bonito de madrugada, né? Não sei se vocês têm o hábito de levantar cedo, mas levantar cedo nessa época do ano é um pouquinho difícil também, né? Mas Vênus está muito bonito, brilhando no céu da madrugada, na direção do nordeste. Dia 16 de julho, Lua quarto minguante. Dia 19 de julho, essa estrela Aldebaran, ali da constelação do Touro, a 0,4 graus ao sul da Lua. Pode ser que tenha uma ocultação dessa estrela em algum lugar da Terra, visível, isso a gente pode conferir depois. Talvez até seja aqui, mas não sei. Ainda não sei. Dia 20 às 11h13, horário da Inglaterra, portanto, 8 horas, né, do horário brasileiro. Planeta Vênus em conjunção com a Lua, 2,7 graus ao norte da Lua. E aí passamos aos últimos 10 dias do mês, que é quando vão ocorrer 2 eventos mais interessantes ali que eu destaquei em vermelho, tá? Mas antes de chegar lá, acontecem algumas outras coisas. Por exemplo, dia 21, o perigeu da Lua, menor distância entre a Terra e a Lua, agora então 361.238 quilômetros, distância de centro a centro. Dia 23, Lua nova, exatamente um mês depois de hoje, né, que também é Lua nova. Dia 25, a passagem da Lua pelo nodo ascendente,
indo então do lado sul para o lado norte da órbita da Terra. Dia 25, uma ocultação de Mercúrio, planeta Mercúrio, planeta mais próximo do Sol, uma ocultação de Mercúrio pela Lua. A Lua vai passar em frente de Mercúrio. Não sei se dá para ver daqui, vamos investigar posteriormente isso. Dia 25 também, a estrela Régulus, que é a estrela mais brilhante da constelação do Leão, sendo ocultada, né? Sendo ocultada pela Lua, a distância de 0,0 graus. Na verdade, a Lua está passando em frente de Régulus. Também não sei se vai ser visível daqui, temos que investigar, porque como a Lua é um astro muito próximo da Terra, o que acontece é o seguinte: uma determinada estrela pode ser ocultada no Brasil, digamos, e não ser ocultada para um observador na América do Norte, por causa de um efeito chamado paralaxe. O observador no Brasil vê a Lua projetada numa posição do céu levemente diferente da posição que o observador na América do Norte ou na Europa, por exemplo, enxerga a Lua naquele mesmo momento. Então, uma ocultação de uma estrela ou de um planeta pela Lua é um evento que tem normalmente uma região geográfica limitada para ser observado. Às vezes acontece na América do Sul, às vezes na Europa, às vezes no Oceano Pacífico, etc. Cada caso é um caso, né? Então, por isso que não colocamos ainda nenhum comentário aqui. Bom, o que mais que temos aqui? Uma conjunção de Mercúrio com Régulus, também essa estrela que vai ser ocultada no próprio dia 25. Olha, aqui vamos ter provavelmente um agrupamento aparente da Lua com Mercúrio e Régulus. Vamos investigar isso aqui depois no Stellarium, dia 25 de julho, né? Ô, DJ, anota para mim aí, faz favor, dia 25 de julho, que eu tinha colocado, eu acho que eu não botei aqui na minha cadernetinha, para a gente simular depois. Dia 27 de julho, Marte, o planeta Marte entra em conjunção com o Sol. Isso quer dizer que Marte deixa de ser visível na primeira parte da noite e vai para o céu da madrugada. Olhando desde a perspectiva terrestre, Marte passa pelo lado de trás do Sol. Obviamente, nessa época do ano, então, a gente não vai conseguir observar Marte. Marte, em julho, não vai estar visível, porque está em conjunção com o Sol. Lá para agosto, ele aparece no céu da madrugada e vai se distanciando do Sol gradativamente. Tá? Bom, dia 28 de julho tem o máximo de uma chuva de meteoros chamada Delta Aquáridas. Essa vale a pena a gente comentar. Dia 28 também tem uma conjunção do planeta Júpiter com a Lua, uma nova conjunção, né, porque acho que já tinha uma aqui no início, ó, dia 1º de julho acontece uma conjunção de Júpiter com a Lua e depois, no dia 28 de julho, a Lua passa pertinho de Júpiter de novo. O pertinho que a gente diz é aparente, né? Visto aqui da Terra, porque, na verdade, a distância entre Júpiter e a Lua é imensa. Dia 30 tem a máxima elongação do planeta Mercúrio ao Sol, 27 graus a leste do Sol. Isso aqui também é um evento interessante de comentar. E o mês de julho termina com a Lua entrando na fase de quarto crescente. Tá? No mês de agosto, os destaques do mês de agosto correm por conta dos dois eclipses, né? Tanto o da Lua quanto o do Sol, embora nenhum deles seja visível aqui do Brasil. Tá? Mas agosto começa com outros eventos menos notáveis, por exemplo, o afélio do planeta Mercúrio, máxima distância de Mercúrio ao Sol. As órbitas dos planetas ao redor do Sol também são elípticas, então sempre tem um ponto de mínima e um ponto de máxima distância, né? O ponto de mínima é o periélio,
que nem no caso da Terra, e o ponto de máxima chama-se também de afélio. Mercúrio vai estar no afélio dia 2 de agosto. De 3 em 3 meses, Mercúrio está no afélio em algum momento, né? E também no periélio. Dia 2 de agosto, o novo apogeu da Lua, máxima distância de novo da Terra, 405 mil quilômetros. Dia 3, uma conjunção de Saturno com a Lua, 3,5 graus. Isso é uma oportunidade para quem nunca achou o planeta Saturno, o famoso planeta dos anéis no céu. Se não usar o smartphone, usa a Lua, né? Ou se acabou a bateria do smartphone na hora, né? Pega a Lua como guia nessa noite de 2 para 3 de agosto, pertinho da Lua vão ver uma estrela meio amarelinha, que na realidade não é estrela nenhuma, é Saturno mesmo. Lua cheia dia 7 de agosto, eclipse parcial da Lua, os eclipses lunares, né, só podem ocorrer na fase da Lua cheia, né? É um eclipse parcial, depois nós vamos investigar um pouquinho melhor. Cerca de 25% da área do disco da Lua vai mergulhar na sombra da Terra. Dia 8, temos a passagem da Lua pelo nodo descendente da órbita dela de novo, então vindo do norte para o sul, do plano da órbita terrestre. Normalmente, os eclipses, eles sempre acontecem quando a Lua está perto de um dos nodos, por uma questão de geometria muito simples, né? Para a Lua entrar na sombra da Terra, ela tem que estar pertinho do plano da órbita da Terra, em torno do Sol, que é onde fica também a sombra que a Terra, iluminada pelo Sol, projeta no espaço, né? Então, um eclipse lunar, ele vai acontecer sempre nas imediações da passagem da Lua por um dos 2 nodos da sua órbita. No caso aqui, vocês estão vendo que é o nodo descendente, né? A Lua passa no nodo descendente no dia 8 de agosto, às 7 horas e 56 minutos, e o eclipse é na tarde do dia anterior, dia 7 de agosto. Dia 12 tem o máximo de uma chuva de meteoros muito famosa, mas para os observadores do hemisfério norte, a chuva das Perseidas, que nós até podemos comentar um pouquinho depois, mas que infelizmente para nós aqui, habitantes do hemisfério sul, não é muito notável. Porque essa constelação onde acontece essa chuva de meteoros, a constelação do Perseu, ela aparece para nós aqui sempre muito baixa na direção do norte. Então, a condição de visibilidade não é boa para nós, habitantes do hemisfério sul. Mas se o cara está nos Estados Unidos, viu, DJ? Dia 12, né? Anota aí na agenda, né? Lá o Perseu, lá é verão, né? E o Perseu está em cima da cabeça, na vertical, direto, boa parte da noite. Então, normalmente, as Perseidas, essa chuva de meteoros, que aparece todos os anos nessa época do ano, elas são bem observadas de lá e da Europa também, da Ásia, etc. Dia 12 de agosto é o dia de... Qual é o santo do dia, hein? Bom, tem um monte de santo, né? São Lourenço. São Lourenço. Um dos santos comemorados no dia 12 de agosto é o São Lourenço. E no hemisfério norte, a designação popular dessa chuva de meteoros, das Perseidas, é justamente lágrimas de São Lourenço. Porque cada meteorinho que aparece no céu, assim, lembra uma lágrima brilhante, né? E aí o povo chama de lágrimas de São Lourenço. Leva um lencinho de papel na bagagem, DJ, para enxugar as lágrimas de São Lourenço por lá, tá? Dia 15, Lua quarto minguante. Dia 16, a estrelinha Aldebaran da constelação do Touro, novamente perto da Lua, possivelmente sendo ocultada pela Lua. Novo perigeu da Lua, dia 18, distância da Terra de 366 mil quilômetros. Conjunção de Vênus com a Lua no dia 19 de agosto. Separação de
2 graus, aproximadamente, entre Vênus e a Lua, e no dia 20 de agosto, uma conjunção de Vênus, de novo, com a estrela Pollux, que é uma das 2 principais da constelação de Gêmeos. É uma conjunção relativamente desinteressante, porque a distância é muito grande, né? 7 graus. Mais interessante, talvez, seja observar na véspera essa conjunção de Vênus com a Lua. Bom, na etapa final do mês de agosto, nada de muito especial a destacar. A Lua no nodo ascendente, dia 21. O eclipse total do Sol. Os eclipses solares também, né, precisam que a Lua esteja nas proximidades de um dos nodos da sua órbita. Por quê? Porque a Lua tem que projetar a sua sombra sobre o globo terrestre. A Lua está entre o Sol e a Terra, projetando a sombra dela sobre a superfície terrestre. Aonde recai a sombra da Lua se vê um eclipse solar. Para que isso aconteça, a Lua não pode estar muito distanciada do plano que contém a Terra e o Sol, que é o plano da eclíptica. E por isso que, novamente, não é coincidência que a Lua passa no nodo, no caso, nodo ascendente, no dia 21, às 10h34, o horário da Inglaterra, 7h34, o horário de Brasília, e às 15h26 depois, no mesmo dia, temos a ocorrência desse eclipse solar total, que está sendo muito aguardado no hemisfério norte, vai cruzar os Estados Unidos, assim, numa faixa diagonal, vai lá do quê? O que tem lá em cima? Oregon, Washington, e vem vindo, né? Até, não entra na Flórida, né? Um pouquinho para cima ali, Carolina, Carolina do Sul, né? Pois é, e passa pelo coração dos Estados Unidos, assim, uma faixa. Então, meus amigos e minhas amigas, tá dando o que falar esse eclipse lá, né? Aliás, DJ, me lembra, depois eu tenho que te mostrar, tem um site sobre fotografia de eclipses, tu andava querendo saber alguma coisa a respeito disso, né? Um site quentíssimo, do Dr. Fred Spenak, astrofísico aposentado da NASA, especialista em eclipses do Sol e da Lua. Dicas muito interessantes que o senhor certamente vai aproveitar. E dia 21 também, coincidindo com o eclipse, obviamente, é lua nova, porque um eclipse do Sol só pode acontecer na lua nova. A lua nova é quando a Lua fica entre a Terra e o Sol. Obviamente, a Lua tem que estar entre a Terra e o Sol para poder lançar a sua sombra sobre a Terra. E, portanto, a condição de lua nova é obrigatória para um eclipse solar. Assim como a condição de lua cheia e mais a condição de proximidade, não vou dizer de exata passagem, mas de proximidade de um dos nodos, também é exigência para um eclipse lunar, né? Bom, e os destaques de agosto são esses, né? Depois, dia 25, tem nova conjunção de Júpiter com a Lua, Mercúrio em conjunção inferior, dia 26 de agosto, quer dizer, Mercúrio passando atrás do Sol, portanto, deixando de ser visível. Lembrando que antes, no mês de julho, Mercúrio estaria visível logo após o pôr do Sol, conforme a gente vai simular na sequência. Posteriormente, temos ali, dia 29 de agosto, a Lua em quarto crescente, novo apogeu, nova distância máxima da Lua à Terra, 404 mil quilômetros, dia 30 de agosto, e uma conjunção de Saturno com a Lua, distância de 3,6 graus, fechando o mês de agosto, tá? E aí vamos para setembro. Setembro, me chamou a atenção aqui só 2 fenômenos que a gente pode simular depois com a ajuda do software, mas, excetuando esses casos, setembro
No dia 4, vamos ter o nodo descendente da Lua. Mercúrio em conjunção com o planeta Marte, dia 5 de setembro. Dia 4, na verdade, né? A oposição do planeta Netuno, no dia 5 também de setembro. Netuno é o planeta mais afastado do Sol, conhecido atualmente, né? Vocês sabem que Plutão não é mais planeta, né? Plutão foi colocado no banco de reservas da seleção dos planetas do Sistema Solar. Então, Netuno é o planeta mais afastado. A gente pode ver Netuno com a ajuda de um binóculo. Netuno não aparece a olho nu, mas dá para ver com um binóculo. E dizer que Netuno está em oposição significa que a gente vai ter, nessa data de 5 de setembro, visto da Terra, a gente vai ter o Sol para um lado do céu e Netuno para o outro lado. Ou seja, um ângulo de 180 graus entre Netuno e o Sol. Ou seja, o Sol se põe no final da tarde e Netuno nasce lá no leste. No final da noite, Netuno se põe no lado oeste e o Sol nasce do lado do leste. Tá? Teoricamente, seria a melhor época para observar Netuno, porque a distância entre a Terra e Netuno é mínima numa oposição, porque os dois planetas estão do mesmo lado, de um mesmo lado do Sol, né? Só que Netuno está tão distante, né? São 4 bilhões de quilômetros do Sol, que 150 milhões de quilômetros do raio da órbita terrestre, a mais ou a menos, não faz grande diferença, né? E, além do que, estando tão afastado, mesmo sendo um planeta grande, a gente não enxerga grande coisa aqui da Terra. Bom, dia 6 de setembro vai ser lua cheia, dia 10 teremos uma conjunção, ou seja, uma aproximação aparente entre o planeta Mercúrio e a estrela Régulus, que é a estrela principal da constelação do Leão. Também nesse dia, uma conjunção do planeta Júpiter com Spica, que é a estrela mais brilhante da constelação de Virgem. Júpiter já teve uma conjunção com essa estrela no início do ano, no verão, creio que em janeiro ou fevereiro. Se vocês olharem para o céu agora, nas primeiras horas da noite, vão ver que o ângulo subentendido entre Júpiter e Spica no céu é grande, eles estão bastante afastados. Mas isso é por causa que Júpiter está fazendo um movimento, digamos assim, de marcha ré no céu, está se afastando dessa estrela. Ele vai inverter o sentido de movimento nas próximas semanas e volta a se aproximar dessa estrela. Aproximar aparentemente, claro, Spica está muito longe, né? Completamente fora do Sistema Solar. Mas no dia 10, então, tem a segunda conjunção de Júpiter com Spica nesse ano de 2017. Bom, dia 12, um dos destaques do mês seria, então, a máxima elongação do planeta Mercúrio, praticamente 18 graus, a oeste do Sol. Isso quer dizer que Mercúrio vai estar aparecendo de madrugada. Em contrapartida ao mês de julho, onde ele vai estar aparecendo ao entardecer, depois do pôr do Sol, do lado do oeste. Para ver Mercúrio em setembro, a gente vai ter que levantar cedo, de madrugada, e olhar para o lado leste. Não sei se vale a pena, hein? Depois nós vamos ver ali. O ângulo é pequenininho e tem um outro fator a considerar que eu vou mencionar depois na simulação. Uma coisa me chamou a atenção aqui no dia 16, essa conjunção de Mercúrio com Marte, a apenas 1/10 de grau. Mas eu botei uns pontinhos de interrogação ali, porque creio que vai estar difícil de observar. Mas vamos simular para ver o que vai dar. E entre esses dois destaques aí, não tem assim grande coisa a mais. Uma conjunção de Aldebaran, estrela principal da constelação do Touro, com a Lua, provavelmente mais uma ocultação em algum lugar, visível em algum lugar da Terra. Dia 13 de setembro, Lua quarto minguante. No dia 13 também,
o perigeu, menor distância da Lua à Terra, 369, praticamente 370 mil quilômetros de distância. Bom, nos últimos dias de setembro, também não tem aí grande coisa, nó do ascendente da Lua, dia 17, bom, isso aqui é interessante, uma ocultação de Vênus pela Lua. Anota aí, DJ, faz favor, essa eu não botei na minha cadernetinha aqui também, dia 18 de setembro. Não, dia 17, na verdade. Mas já posso dizer que não vai dar para ver daqui. Sabe por que não vai dar para ver daqui? Pelo seguinte, meus amigos, olha aqui, ó, só olhando aqui a data e a hora já dá para a gente ver. Olha só, dia 18, 0h56. Acompanhem o meu raciocínio. Isso aqui é a hora da Inglaterra. Para a hora brasileira, tem que tirar 3 horas. Então, 23, 22, 21 horas e 56 minutos, mais do dia anterior, dia 17. Ora, às 21 horas e 56 minutos, praticamente 10 horas da noite, horário brasileiro, Vênus não está visível. Vênus está nascendo de madrugada. Então, essa ocultação aqui, ela deve estar ocorrendo para o pessoal lá do Oceano Índico, da Austrália, da Ásia. Essa gente é que vai ter a oportunidade de ver essa ocultação. Tá? Aqui também tem, dia 18, ó, no mesmo dia, uma ocultação de Régulo pela Lua. Bom, então isso aqui é muito interessante, ó. Assinala aí para mim, DJ, faz favor. Lua, Vênus e Régulos, dia 18 de setembro. Vamos ter que simular isso aí também, porque provavelmente eles vão estar muito pertinho no céu, essa estrela, o Vênus e a Lua, né? Em função de que nós vamos ter, primeiro a ocultação de Vênus pela Lua e, na sequência, a ocultação de Régulos pela Lua. Quer dizer que, com intervalo de 4 horas aqui, né? Entre uma e outra, ó. Então, provavelmente, Vênus e Régulos estão bem pertinho no céu, e a Lua se junta com eles aí no dia 18, oculta primeiro Vênus, em algum lugar do planeta Terra, e depois oculta Régulos, provavelmente mais ou menos na mesma região geográfica em que vai acontecer a ocultação do Vênus. E, não, eu não acredito nisso. Meu Deus do céu. Meus amigos, vocês estão vendo que aqui nada é ensaiado, né? Tudo é improvisado na última hora. E eu estou vendo agora aqui, ó. Como é que eu não assinalei isso aqui, meu Deus do céu? Nossa Senhora. O que é isso aqui? Um conclave planetário? Ué, o que eu fiz aqui? Um conclave planetário, meus amigos. Além de Vênus, da Lua e de Régulos, que é estrela da constelação do Leão. O que nós temos aqui? Mercúrio, ocultado pela Lua também. Bom, mas isso é cerca de 12 horas depois, né? Então, Mercúrio não está assim tão pertinho de Vênus e Régulos, né? A Lua precisa de cerca de 12 horas para se deslocar no céu entre as posições de Vênus e Régulos e a posição de Mercúrio. Né? Dia 19, aliás, no dia seguinte dessa dupla ocultação lunar, temos o Vênus na menor distância aparente de Régulos, 4/10 de grau. Também um evento interessante. Então, 18, 19, vamos simular o céu da madrugada de 18 e 19 de setembro para ver. Bom, dia 20 de setembro, lua nova. 20 de setembro é feriado, né? A data farroupilha, né? E dia 22, nova conjunção de Júpiter com a Lua.
E também, dia 22, às 17h02, horário do Brasil, horário do Rio de Janeiro, o equinócio de primavera, meus amigos. Melhor notícia de todas já apresentadas aqui hoje. O equinócio da primavera. Hoje, 23 de junho, né, faz 2 dias, tivemos o solstício de inverno. A noite mais longa do ano, a situação mais deprimente do ano. Ontem à noite já foi 1 minutinho mais curta do que do dia 21 de junho. Para quem está deprimido, qualquer minuto faz diferença, né? Hoje também vai ter, a noite de hoje vai ter a mesma duração da noite de ontem, ou seja, 1 minutinho mais curta. E amanhã, dia 24 de junho, dia de São João, dia de acender a fogueira, a noite volta a ser a noite mais longa do ano. Aumenta de novo 1 minuto a duração da noite. Porque, apesar de o sol já estar se pondo 2 minutos mais tarde, ele estava se pondo em torno das 17h31, está se pondo agora às 17h33, para nós aqui em Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Apesar disso, o nascer do sol se retarda em mais 1 minuto, de hoje para amanhã. Então, isso quer dizer que, tecnicamente, ganhamos 1 minuto a mais de noite. Aquele minutinho que tínhamos perdido do dia 21 para o dia 22 de junho, e mantivemos agora para o dia 23, perderemos de hoje para amanhã, mas a boa notícia é que depois do dia 25 em diante, engrena a tendência de redução das noites. Daí o sol já passa a se pôr às 17h34, compensou aquele minutinho a mais do nascer, né? E a noite começa a ficar, a encurtar. Mas as noites ainda serão mais longas que os dias, até o dia 22 de setembro, quando a duração da noite e a duração do dia vão ser de aproximadamente 12 horas cada. E a partir de 22 de setembro, com o equinócio da primavera, ou do outono para o hemisfério norte, né? Equinócio da primavera para nós, habitantes do hemisfério sul. Mas, a partir do dia 22 de setembro, os dias passam a ser maiores que as noites. Bonito isso, né? Dia 22 de setembro, pela segunda vez no ano, o Sol, o centro do Sol, o centro do disco do Sol, vai estar projetado exatamente sobre a linha do equador celeste, que é uma linha imaginária que passa no céu, resultante da projeção do equador da Terra na esfera celeste. Bom, e daí terminamos o período lá de setembro, com nova conjunção de Saturno com a Lua, dia 27, novo apogeu da Lua, também dia 27, e a Lua entrando na fase de quarto crescente, começando já a interferir na observação das estrelas, o céu ficando mais claro, no dia 28 de setembro. Bom, eu vou agora entrar aqui no Stellarium. Esse software aqui é um planetário, que dá para ter, inclusive, no smartphone. Quando vocês baixam para notebook, é gratuito, mas para o smartphone parece que tem uma taxinha, também não é nada demais, dá para baixar. Alguém configurou aqui o Stellarium para Campo Bom. Deve ser alguém aí. Quem é que mora em Campo Bom? Tem alguém de Campo Bom aí? Não sei se andaram mexendo aqui. Mas tudo bem, né? Campo Bom, Porto Alegre, São Leopoldo, é tudo a mesma coisa, né? Eu vou botar Porto Alegre. Agora, o bom é que as luzes aqui da frente, Capitão Kirk, por gentileza, reduza as luzes aqui, reduza as luzes da ponte aqui na frente. O que ocorre nessa madrugada? O máximo de uma pequena chuva de meteoros, chamada Delta
aquáridas. Em primeiro lugar, o que é uma chuva de meteoros? O que é um meteoro? O meteoro é uma estrela cadente, na linguagem popular. Na realidade, uma pequena partícula de poeira que ingressa em alta velocidade na atmosfera da Terra e mais ou menos a 100 quilômetros de altitude, devido ao atrito com o ar, superaquece e se desintegra, produzindo um risquinho de luz que dura normalmente uma fração de segundo, ou às vezes, talvez, ao redor de um segundo, um pouquinho mais, que a gente conhece popularmente como estrela cadente, mas, na verdade, não tem nada a ver com uma estrela. Conhece-se tecnicamente como meteoro. Quando a gente vê muitos meteoros num tempo relativamente curto, a gente tem o que a gente chama de uma chuva de meteoros. E, normalmente, uma chuva de meteoros acontece quando a Terra cruza a órbita de algum cometa. Porque da onde vêm esses grãozinhos de pó que produzem os meteoros? Eles vêm da desintegração de núcleos de cometas. Então, sempre que eu atravesso a órbita de um cometa, eu me choco frontalmente com inúmeras dessas partículas de pó. Elas ingressam na atmosfera e produzem uma quantidade maior de meteoros. Isso é uma chuva de meteoros. Ocorrem muitas chuvas de meteoros todos os dias, todos os meses do ano. Algumas são mais notáveis do que outras. Essa aqui se verifica todos os anos no final de julho, até que não é tão notável. Eu vou subir aqui a visão para em torno da vertical. Eu vou botar um pouquinho aqui, ó, para o norte. Porque essa é mais ou menos a hora que a gente observaria essa chuva de meteoros. Não tem o que errar. O nome da chuva é Delta Aquáridas, porque os meteoros, eles parecem ser provenientes de um ponto do céu, perto da estrela Delta da constelação do Aquário. Mas isso é apenas uma impressão aparente. Não tem o que errar, porque vocês têm que olhar só na vertical. Pega uma cadeirinha dessas de reclinar, que a gente usa na praia, leva um travesseiro, um edredom, se agasalha bem, entendeu? E vai para o fundo do quintal, se deita lá e fica olhando para o céu. Se você não dormir, se você não congelar, ultimamente congelar é um pouco difícil, né? Porque não está fazendo grande frio, né? Você vai ver ao redor de 20 meteoros por hora se irradiando da vertical para várias direções do céu. Essa é a chuva Delta Aquáridas. Ela é mais notável porque ocorrem outras chuvas menores ali por perto. Então, o conjunto todo dessas pequenas chuvas produz uma quantidade maior de meteoros. Quantos meteoros por hora? Eu não sei, eu não vou assumir compromisso aqui, mas talvez em torno de uns 30 meteoros por hora, somando a atividade de todas essas chuvas. Digamos entre 20 e 30 meteoros por hora. Dá mais ou menos um meteoro a cada 2 minutos, né? Deixa eu botar aqui as figurinhas das constelações para a gente localizar o Aquário. Essa aqui é a constelação do Aquário. Agora eu vou apagar. Não, vou botar a linha, as linhas que ligam as estrelas, aparentemente. Vamos apagar as figuras. Então, aqui é a constelação do Aquário. Dessa região, né, vão sair os meteoros, em princípio, para qualquer direção, 360 graus, né, da vertical para os lados. Não se usa binóculo nem telescópio, tá? Agora, antes que alguém fique muito entusiasmado, eu quero dizer o seguinte: não dá para ver na cidade, porque nas cidades tem muita iluminação artificial.
E essa iluminação artificial, essa poluição luminosa, ofusca a maioria dos meteoros, que em geral não são muito brilhantes. Então, além da cadeira de praia, do edredom, do travesseiro, etc., né, você tem, além de ter um quintal, tem que ser um quintal de preferência rural. Vai para um sítio, vai para longe da cidade, né, de repente faz um acampamento, né, vai estar de férias, né, para observar. Pois não? Alguém quer? Como é que é? Sim. Pode. Já é melhor do que no coração da capital, né? Mas se puder ser mais longe ainda, melhor. Apesar de que tu tem que olhar para cima, né? Mesmo que tu tenha o céu um pouco claro em alguma região do horizonte, isso não vai te atrapalhar muito, né? Isso é. Adianta, sempre adianta, sempre adianta. Tá? Não é só no dia 28 de julho, em torno de uma semana, 10 dias, ao redor dessa data, vocês podem fazer essa brincadeira que eu propus, que vocês vão ver meteoros em número razoável, provenientes da direção vertical para todos os lados do céu, nessa época do ano. Em particular, nesse ano, não tem interferência da Lua, né? A Lua vai estar crescente, ela tem o ocaso ao redor da meia-noite, vocês vão estar observando às 3 da manhã, então o céu já está escuro, a Lua já foi embora. Esse ano é favorável para ver esse tipo de evento. Isso, exato. O pico de atividade. Porque, como eu disse, não é só essa chuva chamada Delta Aquáridas. Tem outras pequeninhas ali ao redor, como a Alfa Capricórnidas, a Beta Cetídeas, a Piscis Austrálidas e outras mais ali. Cada uma contribui com um pouquinho de meteoros, né? E no total tu tem uma atividade mais ou menos interessante, né? Se fosse só pela Delta Aquáridas, eu aconselharia vocês a ficar dormindo, porque o fluxo é pequeno, né? Mas o somatório de atividade de outras chuvas menores, coadjuvantes, que estão ali por perto, em atividade também, é que torna esse período bem interessante até para a observação de meteoros. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, em 1979, observei essas chuvas aí durante várias madrugadas, e na ocasião eu morava lá em Porto Alegre, morava num subúrbio de Porto Alegre. Só que a poluição luminosa, em 1979, a gente já reclamava da poluição luminosa, mas certamente hoje está bem pior, né? Então, tem que ir para fora da cidade mesmo para conseguir observar. Bom, outra simulação que nós íamos fazer aqui era do planeta Mercúrio na sua maior elongação do Sol, no dia 30 de julho. Então, vamos botar aí 30 de julho, em torno de 18 horas, e vamos voltar a nossa vista para o oeste. Lá está o bichinho, ó, em cima da árvore ali, ó. Isso aqui é em torno de 18h40, 18h30, digamos, né, no dia 30 de julho. Mas não é só no dia 30 de julho. Dias antes, dias depois, digamos, durante 10 ou 15 dias, vocês vão ver Mercúrio logo após o pôr do sol, durante o escurecer, no final do mês de julho. Digamos ali, entre 20 de julho até
5 de agosto, por exemplo. Aliás, até é interessante ver como é que muda a visibilidade. Nós podemos incrementar. Vamos reverter aqui, ó. Vamos começar dia 20 de julho, sempre em torno das 18h30, 18h40, e avançar um dia de cada vez. Agora ele está escondido atrás da árvore ali, ó. Mas ele vai subindo aos pouquinhos, né? A visibilidade melhora conforme se aproxima o final do mês. Vejam a progressão dele para cima da copa da árvore ali, né? Em torno do dia 30, 31, ó, e depois ele começa a baixar de novo, tá? Mas ainda, digamos, aqui já é 6 de agosto, até a primeira semana de agosto ainda dá para ver Mercúrio, logo após o pôr do sol no período do crepúsculo. Bom, as simulações dos eclipses, já que não são visíveis aqui, né? Não tem nenhuma graça. Agora eu quero aproveitar, então, passar para 12 de setembro, que é a aparição de Mercúrio, o mesmo que está aqui nesse slide, visível após o pôr do sol. Quero passar para o Mercúrio em 12 de setembro, quando ele vai estar visível no céu da madrugada. Então, vamos botar aqui 12 de setembro. Tipo 5h40 da madrugada. Mas aí a gente tem que olhar para o outro lado do céu, para o leste. Está começando a clarear, já tem um sinalzinho ali de aurora, né, de clarear do dia, de crepúsculo. Vênus já está visível, embora baixinho, e Mercúrio e Marte ainda estão muito baixos. Eu teria que olhar mais tarde. O meu horário aqui é 5h40 da manhã, temos que avançar um pouquinho esse horário aí. Botar aí mais uns minutinhos. Tipo 5h55, mas vejam a dificuldade. Vai clareando, né? Vai clareando. Então, Mercúrio está acima do horizonte? Tá sim, mas está difícil de ver. Não é uma aparição favorável de Mercúrio de madrugada na metade do mês de setembro. Por que não é? Basicamente por 2 fatores. O ângulo entre ele e o Sol é um ângulo muito pequenininho, eram 18 graus, que é o ângulo mínimo que ele tem nessas ocasiões. Vocês querem ver o Sol? Podemos tirar o horizonte, e aí estamos vendo o Sol. Ó. Esse ângulo aqui entre Mercúrio e o Sol é de muito aproximadamente 18 graus. Nas melhores aparições de Mercúrio, esse ângulo pode ser até 28 graus. Então, esse já é um fator que prejudica. E o outro fator que prejudica é o ângulo que o plano da eclíptica está fazendo com a linha do horizonte. Eu vou colocar aí a linha da eclíptica, que nada mais é do que a projeção da nossa órbita em torno do Sol no céu. Claro que a gente, no céu verdadeiro, não vê essa linha desenhada, né? Mas ela está lá, essa linha cor-de-rosa aqui, ó. Vocês veem que os planetas, quase todos eles, se deslocam próximos do plano da eclíptica. Aqui tem Vênus, tem Mercúrio, Marte está mais fraquinho ainda, nem se vê direito, mas está perto da eclíptica. E o ângulo que a eclíptica está fazendo com a linha do horizonte, eu desenhei também a linha do horizonte ali, ó. É esse ângulo aqui, é um ângulo muito fechado. Isso também prejudica, né, porque faz com que a altura de Mercúrio em relação ao horizonte, que é isso aqui, ó,
Isto aqui é o que interessa. Isto aqui é muito pequeno. Tá? Se a eclíptica tivesse mais de pé em relação ao horizonte, digamos 90 graus em relação à linha do horizonte, Mercúrio estaria mais alto. Ele está perto do Sol, está com um ângulo pequeno do Sol, e ainda a eclíptica está deitada. Isso faz com que a altura de Mercúrio sobre a linha do horizonte seja muito pequena. Olha, quase impossível ver Mercúrio em meados de setembro no céu da madrugada. O cara tem que ter um céu assim bem limpinho, né? Que nem esse camarada aqui, né? Esse aqui mora numa fazenda. E tem que... Não pode ter uma montanha aqui, por exemplo, um prédio, enfim. Não vai ser fácil. Dia 16 tem essa conjunção de Mercúrio e Marte. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos chamar a janela de data e hora. Vou botar mais para cá. Vamos manter o horário, mas vamos incrementar um dia de cada vez. Dia 13, dia 14, dia 15, dia 16. Vocês veem que... não vai dar para ver, né? O céu está muito claro, não vai dar para ver. Se eu tirar a atmosfera... Aí sim. E se eu der um pouquinho de zoom, acho que o zoom é aqui. Não é. Tem que resetar tudo aqui de novo. Ele voltou para a data de agora. Então, 16 de setembro. 5h50, né? 5h40, tá, tudo bem. Além de eles estarem muito pertinho do horizonte, né? Não há dúvida, eles estão bem pertinho um do outro, né? Ali, ó, Mercúrio e Marte. O zoom era na outra tecla que eu apertei errado. Vamos dar um zoom ali. Agora está escuro aqui, eu não estou enxergando, mas acho que é aqui. Não? Aqui. Estranho. Não está respondendo. Não está dando zoom. Não, mas ele estava dando zoom antes, né? Agora sim. Olha como está pertinho ali, ó, Mercúrio e Marte. 1/10 de grau. 1/10 de grau. Meio grau é o tamanho da Lua no céu. Vão estar bem pertinho, seria bem interessante de ver. Mas, lamentavelmente, com a presença da nossa atmosfera, não dá, né? Vai ser um fenômeno praticamente inacessível. Vejam que a Lua vai passar perto de Vênus e de Mercúrio, né? Nos dias seguintes, nas datas seguintes. Aqui é 16, ó, dia 17, a Lua já está mais perto de Vênus. Dia 18 já está entre Vênus e Marte e Mercúrio. Tá? A Lua poderia, de repente, ajudar um pouquinho na localização de Mercúrio, mas aí também a Lua desaparece no clarão do Sol, porque é quase lua nova. Então, não tem jeito mesmo. DJ, o que era que tinha aí? 18 de setembro. Ah, tá. Mas então não vai dar, ó. Vamos recuar a data aqui, ó. Qual seria a hora? Não estou. Bom, mas não vai aparecer aqui porque nós estamos com o céu de Porto Alegre, né?
Mas dá para ver que não dá para ver daqui, pela razão que eu já tinha mencionado antes, quando estava mostrando lá a tabela de fenômenos. Tá, e tinha um agrupamento aí É, do dia 22, 28, 18. Assim, a Régulus é essa aqui, ó, da constelação do Leão. Se a gente recuar um pouquinho a hora, não tanto, na verdade, um pouquinho menos. Ué. O que eu fiz aqui? Apaguei. Eu estou no dia 18 de setembro. Ah, bom, mas 4h39 não nasceram ainda, claro. Não adianta. Tem que deixar. Não tem muita liberdade de horário, não, ó. É interessante a configuração, né? Vênus, a estrelinha Régulus e a Lua. Mais abaixo estariam Marte e Mercúrio. Mas muito difícil de ver, porque se eu olhar mais cedo, o céu vai escurecendo, porém eles também vão ficando mais baixos, né? Aí o cara diz assim, não, mas eu moro na praia, eu vou lá na beira do mar. Se não tiver aquele nevoeirinho clássico que costuma ter encostadinho, né, da linha do horizonte, né, até pode ser que consiga, né, mas é difícil. Eu acho que era isso, né, que tinha aí, né? Tinha mais alguma coisa? Dia 19 de setembro, a ocultação de Mercúrio da Lua às 23h22. Também não dá para ver. Também não dá para ver, porque seria 20 horas do Brasil, e nós estamos vendo aqui que esses planetas estão aparecendo às 5 da manhã. Então não dá para ver. Pode esquecer. Hã? Julho? Não é setembro? Vamos botar aqui, então. De julho. Bom, mas aí é de tarde, então. Pois é, mas aí é de dia, né? Tem que olhar depois de escurecer, digamos às 6h30 da tarde. E no oeste. Uma configuração interessante ali, ó. 25 de julho é dia do colono, né? Não é o feriado aqui da região, dia do imigrante, sei lá. No oeste, a Lua, Mercúrio e a estrelinha Régulo da constelação do Leão, bem pertinho. Falando em leão, minha gente, vocês estão vendo um leão aqui? Vocês conseguem ver um leão aqui? Está de cabeça para baixo. Vamos botar a figurinha para ajudar ali, ó. Olha a cabecinha e a juba dele aqui, ó. E aqui o corpinho do leão. E lá aquela estrelinha marcando o rabinho do leão. Haja imaginação, né? Meu Deus do céu. Tira a figura, o cara não vê mais nada. Vamos ver como é que evolui esse negócio aqui ao longo do passar dos dias. Nessa hora de 6h30 da tarde, ó. Olha como muda a posição de Mercúrio em relação à estrela, né? Então, o que acontece é que no fim de julho o Mercúrio vai subindo, vai se aproximando de Régulus, menor separação aparente entre eles dia 25. Quando está a Lua também por perto, vai ser bonito de ver isso aí. E depois a Lua sobe e Mercúrio sobe também. Dia 26, por exemplo, a Lua já está bem mais alta e Mercúrio já se distanciou um pouquinho de
de Régulos e vai se distanciando mais ainda. Régulos vai mergulhando no horizonte, o Mercúrio vai subindo, mas só até o dia 30, 31, que é quando ocorre o maior afastamento dele do Sol. Depois ele também começa a fazer a curvinha e começa a descer. Aí já é 13 de agosto, e aí vocês veem que Mercúrio vai sumindo. 20 de agosto já não é mais visível, e daí ele passa para a madrugada naquela situação lá de meados de setembro, que nós tínhamos simulado anteriormente, que é ruim, né, de ver, porque vai estar muito perto do horizonte. É isso, né, meus amigos? Não tem, assim, muita coisa de destaque, né, mas o céu sempre é interessante. E nós vamos entrar agora no nosso recesso de inverno, e lá pelo final do mês de agosto, retornaremos com as oficinas de astronomia. Queria agradecer a todos e desejar umas boas férias, esperar que estejam aqui de volta conosco no mês de agosto. Final, né, Tiago? Quase final de agosto, né? E prometendo, entre outras coisas, a reportagem sobre o eclipse solar nos Estados Unidos, né? Então tá, muito obrigado, boa noite, até a próxima oficina.